Boa noite, telespectadores. Conforme prometemos na semana passada, estamos de volta aqui com a doutora Regiane Pereira, que é farmacêutica, esteta e continua nos falando aqui, claro, sobre beleza, sobre saúde. E o nosso tema hoje é a harmonização orofacial. Com certeza, harmonização facial é um termo já bem conhecido, não é? Mas o que é exatamente a harmonização orofacial e quando a gente deve buscar, não é, esse procedimento e como ele pode nos favorecer? É isso que hoje vamos conversar aqui com a doutora Regiane. Tudo bem, doutora? Olá, tudo bem? É um prazer estar de volta aqui com vocês. Muito se fala hoje em dia e há algum tempo já, né, sobre a harmonização facial. A realização da harmonização da face, ela engloba vários procedimentos, né, que vai desde a toxina botulínica, que para mim, ao meu ver como profissional, deve ser um dos primeiros procedimentos a serem realizados, porque a própria toxina ela já corrige vários probleminhas, né, podemos chamar assim, do envelhecimento. E aí depois a gente acaba precisando uma quantidade menor de ácido hialurônico para realizar a total harmonização. Não tem uma idade correta para iniciar um tratamento, né, de rejuvenescimento. Óbvio que quando a gente fala em rejuvenescimento, a gente já pensa numa face mais envelhecida, falando aí acima dos 50 anos, talvez, né? Talvez devesse dizer retardar o processo de envelhecimento, não é? Porque nós, desde que nascemos, já estamos envelhecendo. Exatamente. A gente começa a perder colágeno com 25 anos, uma perda aproximada de 10%. E vivendo mais como a gente vive hoje, né? Chegando aos 80 anos, a gente está com uma perda de 90% de colágeno. E a gente sabe que tudo tende a cair, né? A face, ela realmente parece que vai derretendo. Esse é o termo, para que todo mundo entenda o que é o processo do envelhecimento. É importante também o paciente ele ter consciência que começar um tratamento não quer dizer que todos os problemas serão resolvidos, porque mesmo realizando a harmonização facial, até aplicando fios de sustentação na face para que essa face ela tenha uma estrutura novamente, o processo do envelhecimento ele não acaba. É aí sinal que estamos vivos, né? Ele sempre vai acontecer. Então, a importância de ter uma continuidade nos tratamentos é tão importante quanto iniciá-los. Olha, eu vou abrir um parênteses aqui, porque muitas pessoas ainda fumam, muitas pessoas se expõem à radiação solar, que são os dois maiores gerontógenos que existem, ou seja, são os que mais aceleram o processo de envelhecimento. Então, estas pessoas são sérias candidatas a virem realmente, né, fazer uma avaliação para uma harmonização facial e prevenir principalmente, né, essa perda de colágeno que o cigarro provoca, a flacidez, né? Também a pele também vai ficando mais fininha com a radiação solar, então, né, os prejuízos são grandes, as ruguinhas e tudo mais. Então, gente, se você é daquelas que adoram bronzeado, se expor ao sol, às vezes sem filtro, não é? Então fique de olho aí, não é? Mas então, vou te deixar continuar aí, não é? Explicando para os nossos telespectadores e telespectadoras, porque os homens também, não é? Podem fazer isso. Também, o público masculino ele vem se cuidando há algum tempo já. Alguns ainda têm uma certa vergonha de contar que fazem procedimentos estéticos, né? Mas o público vem aumentando com certeza. E eu acho isso maravilhoso, porque assim como as mulheres, eles também vivem mais, né? E também têm que se sentir bem e estarem bonitos, enfim. E eu acho isso incrível e gostaria, sim, que mais homens, né, assumissem isso e que viessem realmente fazer os tratamentos e começassem cedo também. Mas, Rê, deixa eu dar uma dica, então. Assim como as mulheres, você não precisa contar para ninguém. Isso aí, não precisa contar o que faz, né? Um dos preceitos assim principais do meu trabalho é justamente isso, é realçar a beleza, né, que a gente já tem, todo mundo tem, com naturalidade e principalmente com identidade. A gente vê hoje em dia, assim, o que eu sinto aqui no consultório é que as pacientes elas vêm buscar um tratamento e um resultado
mas elas não querem que as pessoas percebam que elas fizeram tal tratamento, né? E isso é muito legal, porque o que se vinha vendo com a harmonização facial é justamente isso, rostos muito iguais, né? A estereotipagem da face, ela já não é mais legal aos olhos do paciente. Verdade, doutora, porque é incrível, assim, tem coisas que são moda, então todo mundo quer bocão, narizinho, né, os malares, a bichectomia e tantas outras coisas que nem sempre ficam bem para todos, né? Então, esse estereótipo que muitas vezes as pessoas fazem tem que ser muito bem avaliado para não dar resultados catastróficos também, não é? Exatamente. Tanto para o paciente, né, que depois de um tempo ele não vai se sentir bem com aquele resultado, ele vai querer ter a identidade dele novamente, e também para o profissional que está realizando o trabalho, né? Porque as pessoas vão olhar e já vão linkar o trabalho com o nome do profissional. Então, eu acho que a avaliação dessa face, ela é primordial para que a gente tenha um resultado satisfatório, tanto para o profissional quanto o paciente, né? Claro que a gente precisa ouvir esse paciente e saber o que ele está buscando quando me procura. A primeira pergunta é essa: o que tu queres mudar? Qual é o problema que tu acha que tu tens, né? E a partir dessa pergunta e da resposta que o paciente me traz, eu monto toda a avaliação e o planejamento para a realização dos procedimentos nesse paciente. Bem, tu falaste que o Botox ele realmente é necessário associadamente com grande parte dos procedimentos para potencializar os resultados de certa forma, não é? Então, quais são os principais procedimentos que hoje são usados, que se tem à disposição para essa harmonização? Botox, né? Além do preparo da pele com peelings, com limpeza, é importantíssimo um skincare de qualidade, né? Que a pessoa ela tenha a rotina de skincare na sua casa, que faça isso de manhã, faça à noite, né? E que mantenha uma ordem, uma sequência correta de utilização desses produtos. Além do Botox e disso, a gente tem os preenchedores em várias áreas da face. Nós podemos preencher a têmpora, malar e zigomático. Malar e zigomático é um dos pontos de sustentação da face. Então, muita coisa se melhora já quando se faz isso. Além desses preenchedores, a gente faz preenchimento labial, que é um dos queridinhos, né? As mulheres adoram ter uma boca um pouco maior, uma simetria na boca, porque ninguém é igual dos dois lados da face, né? A gente tem uma simetria que é natural, e aí com o preenchedor a boca acaba ficando mais harmônica e muito bonita. Eu considero, para mim, um dos preenchimentos que eu mais gosto de fazer. E ainda podemos preencher também mandíbula. Homens gostam muito, né? E, na verdade, fica muito bonito e harmônico na face do homem preencher mandíbula e também o mento, né? Que tanto para mulheres quanto para homens, às vezes, há necessidade desse preenchimento. Além dos preenchedores, temos os bioestimuladores de colágeno, que também é um queridinho para mim, e os fios de PDO lisos e espiculados, né? Que são para estímulo de colágeno e também para fazer sustentação da face. Bem, doutora Regiane, eu deixo aqui um alerta também. Eu creio que hoje, praticamente, ninguém usa isso, né? Mas algumas pessoas, não é, que não têm essa formação e o conhecimento, ainda usam os tais dos fios russos, preenchimento com polimetilmetacrilato, que é uma substância que não reabsorve, pode deixar deformidades. Então, gente, pergunte sempre o que o profissional está usando e, principalmente, veja a formação profissional dele para saber se você vai ter o melhor resultado. Então, né, vou te deixar finalizar aí, né, com essa explanação sobre os produtos, ainda comentando, né, que essa questão do rosto mais quadrado para o homem também rejuvenesce, não é? Rejuvenesce, sim, e fica muito harmônico, né? Para homens, eu acho bem interessante esse tipo de preenchimento. E falando assim dos produtos utilizados, é muito importante realmente que o paciente ele saiba onde ele está indo, qual o profissional ele está procurando, né? Porque, por exemplo, o PMMA é um tipo de silicone que é utilizado na face, né? Ele não vai sair mais dali.
ele vai ficar. E todos os preenchedores que eu uso aqui no consultório, eles são reabsorvíveis, então a durabilidade deles é em torno de 1 ano. E ocorrendo qualquer problema, enfim, qualquer intercorrência, a gente tem a possibilidade de remover também esse preenchedor, né, com uma substância específica que degrada a ação dele, e o paciente fica com o resultado que ele quer, com certeza. Importantíssimo, não é? E não coisas irreversíveis. Bom, gente, nós, infelizmente, já estamos terminando hoje o nosso bate-papo. A gente quer saber sempre tanta coisa sobre beleza, não é? Mas, semana que vem, não é? Estaremos de volta aqui com a doutora Regiane, falando sobre mais assuntos de relevância, para trazer sempre saúde, longevidade associada à beleza e as mais novas técnicas e produtos que hoje se tem no mercado para isso. Muito obrigada, doutora Regiane, e até a próxima semana. Muito obrigada e eu aguardo vocês. Olá, eu sou a doutora Regiane Pereira e convido você para conhecer a minha clínica.